Pai, no nome de Jesus, queremos louvar e agradecer o Teu nome nessa noite. Pai, que o Senhor venha, Senhor, a se manifestar através da Tua palavra. Que o Senhor venha fazer, Senhor, aquilo que lhe apraz, aquilo que é da Tua vontade. Senhor, que diminua eu, mas que o Senhor cresça. Eu não consigo pregar se o Senhor não vir pregar na minha boca, Pai. Senhor, no poderoso nome de Jesus, aquece os corações nessa noite. Pai, há frio nesse lugar, mas há calor do Teu Espírito Santo, e nós clamamos por esse calor nessa noite. Pai, queremos nos lembrar dos nossos irmãos que não estão aqui nessa noite. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha lembrar eles, Pai, no nome poderoso de Jesus. Também oramos, Pai, pela vida da irmã Mara, dos seus familiares, aonde houve uma perda. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar entrando com graça, que o Senhor possa estar, Senhor, confortando cada coração do Teu Espírito Santo. No nome poderoso de Jesus, abençoa também o nosso pastor, Pai, que se dirigiu para o morro. Guarda ele debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, fortalece ele, fortalece os seus familiares. Assim também os pastores, Senhor, do Ministério Batista, os obreiros, aqueles que estão na frente de cada trabalho. Pai, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, que o Senhor venha usar, que o Senhor venha separar, que o Senhor venha avivar o coração de cada um deles. No nome poderoso de Jesus, Pai, clamamos por almas aqui nesse bairro. Envia, Senhor, vidas, envia almas, Pai. No nome poderoso de Jesus, que cada um possa se firmar, que cada um possa compreender, que cada um possa aceitar verdadeiramente no seu coração o Teu Filho Jesus como Salvador. Pai, clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo agora. Espírito Santo, vem e dirige por completo esse culto, assim como Tu já tem feito desde o início. No nome poderoso de Jesus, coloca, Pai, os Teus anjos ministradores sobre a igreja, que eles fiquem auxiliando o Teu povo, Pai, para que eles possam entender a palavra, para que eles possam, Senhor, fazer com que gere vida em cada coração, aonde eles venham a se despertar para aquilo que Tu queres falar nessa noite, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluia. O frio acaba encolhendo a gente um pouco, né? Amado, livro de Jeremias 17, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aleluias. Vai fechar tua Bíblia, marca ali, que depois nós vamos voltar. Eu quero usar ele como um texto chave, né? Mas eu tenho muitos versículos que eu anotei. Não sei se a gente consegue remir o tempo, porque hoje à noite de ceia ainda, né? E a palavra é muito clara, aonde o próprio Deus está amaldiçoando o homem que confia no próprio homem. Em Gênesis 40:14, vamos saber. A palavra do Senhor diz assim: porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Aqui nessa situação, amados, José do Egito estava preso no cárcere, né? Porque havia sido caluniado pela mulher de Potifar, e ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E aí o padeiro foi executado e o copeiro foi restituído do seu cargo. E ele diz essas palavras. Quando o copeiro está indo embora da prisão, José diz assim: porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa, ou faz-me sair da prisão, faz-me sair do calabouço. Eu estava estudando um pouco essa palavra, e os estudiosos judeus, eles dizem que José ficou 10 anos preso, e por causa dessa palavra ele ficou mais 2, porque eles dizem, segundo o que eles entendem, que José ficou 1 ano para cada irmão que ele entregou para o pai. Eram 10 irmãos, então ele ficou 10 anos, e aí ele pediu ajuda para o copeiro. Ele confiou no homem, como diz a palavra aqui, né? Ele era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro. Mas naquele momento houve uma fraqueza.
né? Como ele havia usado o dom que o próprio Deus deu para ele, que era o dom de interpretações, ele pediu uma forcinha para o copeiro. E isso levou mais 2 anos preso lá, né? Por confiar no homem. E aí os irmãos sabem a história, que depois o faraó acaba sonhando e o copeiro lembra dele. Mas assim lembra dele com desprezo, né? Ele até faz uma menção. Tem lá um hebreu lá preso, um jovem, alguém que não dá para confiar, né? Quando diz assim, é um jovem, não é um homem, é um jovem, né? É um hebreu, seria escravo, né? Ele diz assim para o faraó, mas Deus queria honrar ele naquela hora, né? Mas me chamou muita atenção essa parte. E ali no Salmo 146, versículo 3 diz assim, ó: não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Não confieis em príncipe, nem em filho do homem, aonde não há salvação. Mas onde é que nós estamos colocando, né, a nossa confiança? O irmão Rodrigues falou em confiar, né? Muitas vezes nós estamos colocando na força do nosso braço, sim, no trabalho, né? Estamos colocando às vezes na mão de um governo, né? Não confie em príncipe. Quem é que são os príncipes? Hoje é presidente, é governador. Estamos colocando a nossa confiança na mão dessas pessoas? Ou estamos colocando, né, os filhos, às vezes, a confiança total, né, até no próprio pai carnal, pai da terra? Estamos deixando, cada vez que a gente faz isso, deixamos o Senhor de lado, né? Deixamos eles em segundo, em terceiro ou em quarto plano, né? Eu me lembro quando houve a eleição para presidente, e não, vamos votar, né? Cada um fez a sua opção e tinha uma esperança muito grande. Claro que temos que cuidar, temos que fazer isso, né? Mas temos que confiar no Senhor, porque se Deus não quiser, vocês lembram de Tancredo? Nem subiu, lembra? Votaram nele, mas nem subiu. Deus não permitiu, Deus não queria que subisse, assim como outros, né? Então, se não houver confiança no próprio Senhor, nada anda. Não importa o cargo que é, não importa quem seja, né? Nessa noite estou vendo os irmãos tristes, parece que porque não viram o pastor. Onde é que tu está colocando a tua confiança? É no pastor? Se o pastor não vir, não sai culto? Ou se o irmão Valdir não pregar, não sai culto? Ou se o irmão Everton, ou se o próprio irmão André? Onde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Eu já fui assim também. Mas não, o pastor vai pregar nem no culto. Eu garanto que se tivesse falado que o pastor não ia vir, mais pastores não teriam vindo. Muitos já não vieram. Onde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Deus fala, claro que fala através do nosso pastor, é uma bênção. Mas fala através de qualquer irmão. Até das crianças aqui, que fizeram uma apresentação, ele falou. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir, ou não queremos ouvir, né? A mente está em outro lugar. Eu sei que hoje está frio, está difícil, a gente se inquieta, né? A cadeira é gelada. É difícil sim, a gente sabe disso. Eu vim de moto, passei mais frio que todos aí. Acho que não tem ninguém de moto aqui, né? Só eu. Horrível de frio. Mas isso não pode impedir, né, aquilo que Deus tem para fazer. E o frio, ou o calor, quando era calor, nós estávamos achando quente, abrir as janelas, né? Agora a gente não abre as janelas, porque está frio. Mas os tempos eles vão decorrer sim. Se a gente cuidar, sempre vai ter uma dificuldade, né? Hoje a nossa irmã não pode estar aqui, talvez está lá, está em luto, está com tristeza, está com dificuldade na família, né? Mas talvez gostaria de estar. E outros, não vou porque está frio, né? A minha avó queria vir. Daí eu liguei para ela e disse, avó, o pastor não vai passar lá para dar carona, né? 83 anos, tem gente jovem que não tem essa vontade, né? Eu, né, semana passada, não vou. Não vou. Foi um culto abençoado, né? O pastor Leandro pregou. Mas às vezes a gente é assim, né? A gente se deixa levar, se deixa tomar. E isso vai proporcionando um esfriamento na nossa vida, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Amados, ali no livro de Atos, conta uma história. Atos 10, 25, que diz assim, que Pedro, ele foi chamado pelo homem chamado Cornélio. E diz assim no versículo 25, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Esse homem, esse Cornélio, era um homem que era temente a Deus, mas ele não era judeu, ele era romano. Mas ele teve uma visão do anjo.
E o anjo disse que ia enviar alguém, né, para mostrar algo para ele que ele estava clamando. E o mesmo anjo foi lá, visitou Pedro e disse: vai visitar ele. E quando esse Pedro chega, ele estava tão envolvente, tão alegre, que ele disse que ele se prostrou para adorar Pedro. E Pedro não aceitou isso, porque Pedro era igual a nós, assim como Paulo, né? O próprio Paulo diz assim, ó: eu sou homem, né, igual a vocês. Eu tenho as mesmas fraquezas, tenho as mesmas falhas, tenho as mesmas virtudes, mas sou um homem sujeito, né, a falhas. Isso me chama a atenção porque muitas vezes eu estava escutando uma palavra sobre idolatria, imagens, e quando a gente lê a palavra está tão claro, né? Imagina, se Pedro em vida não quis adoração, será que ele ia querer morte? Está aqui dizendo, ó. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Ele, discípulo de Jesus, não quis adoração. Não. Apocalipse fala que o apóstolo João, ele se prostra nos pés do anjo para adorar, e o anjo diz: não faz isso. Eu sou teu conservo, ou eu sou teu ajudante, convém que tu adores somente a Deus. Então nem o anjo, nem o homem que tinha entendimento em vida recebeu a adoração. Não, adora a Deus. O que ele quer dizer? Não confie em mim. Tu pode estar me adorando agora e achando interessante, e ali, se fosse seguir contar o versículo, Pedro, ele ora e eles recebem o batismo do Espírito Santo. Uma turma ali, né? Pessoas que estavam orando, estavam buscando o poder de Deus, e se alegraram muito mais ainda, receberam línguas estranhas, né? Mas eles não me adora. Confia em Deus, busca a Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele não se deixa adorar, ele não deixa receber adoração. Tem que ser meu irmão que ore, senão não vai acontecer nada. Não pode ser assim. O verdadeiro homem de Deus não, meu. Se tu mesmo orar com fé, Deus vai fazer a obra. Os irmãos estão ali com a mão em Jeremias, abre de novo aí, Jeremias 17. Aleluia. Nós lemos o 5, né? Vamos ler aí o 7? Desculpe. Lemos o 5, vamos ler o 7? Que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança no Senhor. Amém? Amém. Viu a diferença? 17:5. Maldito o homem que confia no homem. 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança no Senhor. Aqui vem algo agora muito importante, um ponto que eu quero chegar. José, ele pediu para o copeiro fazer menção dele. Lembra de mim quando estiver lá servindo o faraó. É isso que ele quis dizer. Lembra de mim, né? Eu interpretei o teu sonho, né? Eu falei que tu ia ser restaurado. Lembra de mim quando estiver lá servindo. O que aconteceu? 2 anos a mais preso. Mas agora eu quero falar de um outro homem. Lucas, Evangelho de Lucas 23, no 42 e 43, não precisa ver. Há uma diferença muito grande agora. Havia um homem ali, ao lado direito de Jesus na cruz, e ele disse assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Meu Deus, tem diferença? José pedindo para o copeiro: lembra de mim quando estiver servindo a faraó. Qual é que foi o resultado? Mais 2 anos preso, mais 2 anos no fracasso, mais 2 anos na angústia, mais 2 anos na tristeza. E aqui o homem que estava à beira da morte, ele pega e diz assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava ali à direita morrendo, e havia um outro à esquerda escarnecendo a Jesus, e ele defende Jesus. Ele diz: não, nós estamos aqui porque nós fizemos algo, mas esse aqui nada fez.
Então ele reconheceu, e aí ele diz essa palavra para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando eu estava no terreno. E olha qual é que foi a resposta. A resposta de José não foi muito boa, mas a resposta de Jesus. Para quem tu está pedindo? Está pedindo para o teu patrão, para o vizinho, para o irmão? Em quem tu está confiando quando tu está em angústia, quando tu pede socorro? A resposta de Jesus para o ladrão: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. A diferença é muito grande. Quando nós oramos para o Senhor, a diferença é muito grande. Imediatamente ele recebeu a resposta, e imediatamente, naquele dia mesmo, né? Porque a palavra diz que antes das 6 da tarde eles morreram, né? 3 horas, 3 e pouca, houve escuridão, um período. Naquele dia mesmo, ele se encontrou com Jesus no paraíso. Jesus conduziu. Então a gente sempre fala que foi a primeira pessoa a entrar para o céu, foi um ladrão, que se arrependeu, que reconheceu que Jesus era Senhor. Porque até então o próprio Jesus fala que havia um outro lugar que não era o céu, aonde eles ficavam esperando. Então a gente brinca, mas quem inaugurou o céu foi um ladrão, mas que na hora certa pediu para a pessoa certa lembrar dele, e reconheceu que aquele que estava pendurado ali nenhum pecado tinha. Grande diferença. Muitas vezes nós não estamos reconhecendo isso. Estamos vindo, estamos escutando, mas será mesmo, né? A dúvida começa a nos tomar. A gente está evangelizando uma pessoa na família e ele está com muita dificuldade. Então é muito engraçado, porque daqui a pouco ele está crendo, daqui a pouco ele, nossa, não crê mais. É 5 minutos. É uma montanha russa. A fé está em cima, daqui a pouco, pá! A gente teve que rir ontem até. Ele falando, pois é, realmente, eu fui apontando para ele aonde Jesus estava entrando na situação dele, ele está se separando. Ele disse: ó, Jesus entrou, Jesus pegou e botou um dedo na tua frente para tu falar de Jesus. É verdade, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. É verdade. E se alegrou. Poucos minutos depois o diabo pegou ele e ele: mas nada acontece. Deus falou assim: ó, vou te ensinar uma coisa que eu demorei para aprender, mas eu vou te ensinar agora, presta bem atenção. Havia um povo que saiu de Israel, e ele, em 70 dias no máximo, eles iam caminhar no deserto, e eles iam encontrar uma terra que qualquer coisa que tu plantasse nascia. 70 dias. Só que no terceiro dia eles já abriram a boca para murmurar. Esses 70 dias transformaram em 40 anos. Entrou só 2 naquela multidão. Então eu vou te ensinar uma coisa, você disse para ele. Pode até duvidar. O Senhor não vai ficar chateado que tu duvide, porque tu não conhece ainda. Mas não abra a boca para falar. Fala para ele. Te ajoelha e diz assim: ó, Senhor, eu não estou conseguindo ver. Senhor, eu não estou conseguindo crer. Me ajuda na minha falta de fé. Quantos daqui na palavra clamaram para Jesus: me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequena fé. Mas foram para a pessoa certa. Não adianta ele ficar murmurando para mim. Eu disse para ele, até fiz um exemplo. Eu disse: vamos dar um exemplo. A minha esposa está aqui, ó, atrás de mim, e eu estou falando contigo e eu começo a reclamar da minha esposa para ti. Ah, mas tu vê, a minha esposa é isso. Ela escutando, não vai agradar ela. Eu vou dizer que o que tu falou não vai agradar a Deus também. Então fala para ele. Se tu falar para ele, tu está sendo sincero, né? É diferente de chegar numa outra pessoa: ah, mas tu vê, parece que Deus não está me ajudando, parece que as coisas não estão acontecendo. Ou chegar: Senhor, eu não estou conseguindo ver. Quem sabe a minha fé fraquejou, quem sabe eu estou fazendo uma... Mas me ajuda então, diretamente para ele. Não usar um intermediário. Eu creio que ele entendeu. Mas como é difícil. Mas esse homem aqui, ele podia estar numa situação difícil, né? Esse ladrão, crucificado, sabendo que eram os últimos momentos de vida. Não restava mais nada para ele. Mas ali ele estava do lado da esperança. Imagina, né? Imagina, e nessa noite tu está do lado da esperança. Não é diferente. O que fala ali? Salmo 146, versículo 5 diz assim: ó, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele, né, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa busca, tudo tem que estar depositado no Senhor. Vai ser montanha russa. Hoje, né, a menina que recebeu um milagre não veio hoje, né? A fé hoje está frio, está mais lá embaixo. No outro dia talvez está mancando, daí a fé está lá em cima.
Temos que cuidar. E aí o Salmo 121, diz assim, ó: levantei os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes, amado, a angústia é muito grande mesmo. A gente pede ajuda para o irmão. Irmão, ora por mim. Irmão, não é feio compartilhar a necessidade. A própria palavra é para compartilhar. Mas nós não podemos nos decepcionar se não vir nada daquele irmão. Ou até do teu pastor. O teu pastor não é super pastor. Ah, mas eu queria uma solução, pastor. Ele não é super pastor. Ele é um homem igual a ti, sujeito às mesmas limitações. Ah, pastor, hoje está mal-humorado. Quantas vezes tu está mal-humorado? Quantas vezes eu estou mal-humorado? Não pode? Parou para pensar, né? Difícil, né? A gente às vezes olha as pessoas que estão um pouco mais acima e a gente acaba idolatrando, jogando algo a mais. E aí quando há uma decepção, mas não olhou para mim, mas não me deu tchau. Meu Deus, vai se converter. Olha, se eu precisar que todos os irmãos me dê paz do Senhor, se eu precisar que todos os irmãos me dê tchau no fundo do culto, eu estou doido daí. Hoje é uma igrejinha pequena. Imagina quando tiver 200 membros. Daí vai ter que curar. Como é que vai se curar daí? Ah, mas não me deu tchau, fulano. Como é que vai ter que ficar na porta dando para todo mundo? Não, irmão. Eu sempre digo, comentava muito com a Cláudia, com a Tássia, quando eu ia lá, disse: olha, vocês estão alegres, né? A gente está fazendo estudo, mas não fica triste um dia eu vim aqui decepcionar vocês. Porque eu sou homem. Eu sou sujeito a isso. Sou falho, né? Não alertar vocês, né? Mas eu acho que não aconteceu, né? Mas pode acontecer ainda, viu? Não quero que aconteça. Mas é comum, amado. Para isso precisa perdão, né? Porque até assim, eu acredito que se não acontecer, né? Que às vezes há uma pequena caída, um pequeno tropeço, também não se aprende, né? Tá só decolando, mas ele vai para onde? Você não está na hora ainda de subir para o céu, vai demorar dessa, né? O avião ele sai do aeroporto, né? Ele vai, mas eu quero chegar em tal lugar, ele vai ter que baixar uma hora também. Então a vida do crente também é assim. Tem um momento de decolagem, um momento que tu tá ali, ó, né? Ah, eu tô indo a São Paulo. Ele tá planinho, ele não sobe e nem baixa mais. Agora quando chegar em São Paulo, agora é hora de descer um pouco. Chegar lá, abastece. O crente é assim. Tem hora que tu tá ali para pregar, o pastor me apavorou, disse: para hoje. Eu não sei se eu te falei, mas tu prega, era 6h30. Aí eu fui correndo para a Bíblia. Disse: não sabia, mas amém. Agora, se ele dissesse para mim: tu quer pregar? Minha resposta é assim: não. Você vê a diferença? Se ele pergunta: tu quer? Eu disse: não, obrigado. Convido o irmão Herbert lá, ou qualquer outro. Mas ele falou: não, é tu que prega. Não me deu opção. Mas a gente é assim. Às vezes nós não estamos nos sentindo, né? Mas também é bom para que a gente possa pôr em prova aquilo que nós temos falado, que o próprio Senhor vai e fala, né? Essa palavra que eu recebi outro dia, nós estávamos conversando, tomando um chimarrão, e nós começamos a falar, e aí o irmão falou, eu falei de José, e ele disse assim: mas tem um outro que pediu na hora certa. E eu disse: isso aqui vai dar uma parada, é assim, irmão. Às vezes a gente acha que é lendo muito, que é estudando muito, também é bom, eu faço isso. Mas às vezes é naquele momento de descontração que o Espírito vem e te bate. Mesma coisa para batismo. Você tem alguém aqui que busca dar batismo com o Espírito Santo? Né? Pensa, busca a língua. Às vezes quando tu está ali buscando, está tenso, está preocupado, não acontece. Mas à medida que tu relaxa, vem ao natural. Né? Quando a gente entende, vem ao natural. E assim é a palavra. Né? Às vezes eu quero me fixar demais, me fixar, e acabo não entendendo nada do que está sendo falado. Mas à medida que eu relaxo, fico observando, né, tento ficar concentrado com o ouvido, eu fico recebendo. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 40, versículo 4, ele fala assim: que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. É até pesada essa palavra, né? Mas não dá atenção, né? Não dá atenção para quem é mentiroso. Como tem gente mentirosa ainda nesse mundo. Uma época até a gente ficava com pena e as que escutavam são pessoas carentes, né? O mentiroso ele é carente. Esse mesmo pessoa que eu falei para vocês quando a gente estava evangelizando, ele se encontrou com um mendigo. O cara barrou ele ali no mercado
e pediu dinheiro e tal, e daí ele falou assim, não, ele pegou e disse, vai numa igreja. Nós começamos a rir, né? Porque ele até 4 meses atrás, ele nunca diria isso. Aí já disse para o mendigo, tem que ir numa igreja. Ele disse, olha só, Deus já está trabalhando ali. O mendigo falou várias coisas, contou a história, ele contou a dele, e cada um estava com a história pior, só que o mendigo é um miserável. E ele tem o seu emprego, tem a sua casa. E aí ele pegou e deu 10 reais, ele falou com o mendigo, disse assim, como é que é o nome do mendigo? Ele me disse o nome do mendigo. Eu disse, esse cara, ele tem 2 filhos da minha prima. É o maior mentiroso que eu já conheci. Ele arregalou os olhos. Eu disse isso, que ele falou é mentira, claro que ele falou é mentira, claro é mentira. Daí no meio de um monte de mentira, tinha umas verdades. Ele falou que a mãe estava doente, era verdade. Mas foi mais complicado, né? Quando a pessoa é mentirosa. Deu uma coincidência que ele descobriu que era verdade. Ele disse, minha mãe está morrendo, eu não sei o que fazer, meus filhos não me amam. Realmente, os filhos não amam ele. Por que ele abandonou? Houve um plantio há 20 e poucos anos atrás. Agora está vendo uma colheita ruim. Aquela semente ruim que ele jogou, me lembro ainda, me lembro bem como é que foi a situação. Aquela semente ruim, ela cresceu e ela está cheia de espinho agora. E agora não consegue nem ser tocada para arrancar. Então a gente tem que realmente cuidar. Mas, aleluias, recebeu a palavra aquele mendigo. Então, assim como o ladrão está tendo uma oportunidade, para todos vai ser dada oportunidade. Aleluias. Ali em 1 Coríntios 3,11, falava muito importante assim, diz assim, porque ninguém pode pôr por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Havia muita confusão ali nessa época, e as pessoas estavam querendo colocar outras pessoas como de novo. Entendeu? Havendo divisão dentro da igreja. Eu era de fulano, aí eu gosto mais quando o Everton prega. Eu gosto mais quando o Valdeci prega. Eu gosto mais quando o Leandro prega. Podemos até ter um gosto, mas não podemos colocar isso. Porque se a gente fala isso, a gente entristece as outras pessoas que pregam também. Eu gosto mais quando o Paulo canta, não quando o outro não canta. A pessoa que vai ficar chateada, entende? Então isso nós temos que tomar para nós. E aqui estava vendo isso. Então Paulo exorta a igreja e fala assim, não adianta, não interessa quem está subindo, quem está fazendo, o fundamento tem que ser Jesus. Não dá para pôr outro nome, porque o fulano de tal, a fulana de tal, não, é Jesus. Jesus é a pedra do fundamento, não dá para pôr outro. E aí ele segue falando algo muito importante, e ele diz assim, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, essa receberá galardão. O que ele está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós temos feito algo até dentro da casa do Senhor, mas não é para Jesus. Ele fala aqui, obra de palha. Imagina nós passar palha no fogo, o que acontece? Feno no fogo, o que vai acontecer? Vai sumir. Então ele diz assim que, olha, a obra de cada um, tu canta, tu prega, tu limpa, tu faz isso, cada uma dessas provas, elas vão ser passadas no fogo do Senhor. E daí não é o que tu faz, mas é para quem tu faz. Não interessa se tu é um grande pregador ou uma pessoa que limpa, mas a pessoa que limpa está fazendo para Jesus, o grande pregador que está fazendo para ele vai passar naquela chama ali, a obra dele vai sumir. E é capaz de alguém que ele pregou e se converteu passar com uma obra de ouro, porque a obra está fazendo para o Senhor. Por isso que é importante que botar confiança em Jesus. Porque senão, daqui a pouco nós estamos fazendo porque nós estamos querendo ser o queridinho do pastor ou a queridinha do pastor. Não como isso. Estou fazendo porque eu quero agradar fulano, beltrano, ciclano, não sei quem. Não estou fazendo por Jesus. Não estou interessado. Eu quero o prêmio agora. Ele fala que o nosso prêmio não é aqui, O galardão esse que conta aqui é algo que está no céu. Mas muitas vezes nós queremos os prêmios aqui. Eu pego muito no pé, eu faço parte da direção do Novo Hamburgo. E eu pego muito no pé dos levitas de lá, que eu digo assim, mas os levitas só cantam em Novo Hamburgo?
em Canudos? Porque há uma igreja já em São José, há uma igreja já na Rondônia, né? Vila das Flores, que chama, e os levitas não aparecem lá. Por quê? Não é mesmo Jesus? O que vocês acham? Se tivesse só 3 pessoas agora para pregar, pregaria igual ou não? Se é para Jesus é igual. Agora se não é para Jesus, e aí o que acontece? Vai ser provada a obra. Se a confiança não estiver em Jesus, a obra também não vai ser para Jesus. Eu vou estar querendo agradar o homem, eu vou estar querendo agradar a mim mesmo. Muitas vezes nós queremos agradar a nós mesmos. Mas como eu preguei bem, estou filmando ali, ó. Mas que bênção, né? Mas eu cantei, que nossa, mas eu fiz uma apresentação, palavra de oferta, meu Deus. Ontem a irmã Ana trouxe uma palavra de oferta em Novo Hamburgo. Achei fantástico. Um texto que nós já lemos 20 vezes, mas ela trouxe o texto e buscou algo no Senhor, e ela fez um exemplo ali, está gravado até. Não foi gravado. Muito boa a palavra. E eu me alegrei, porque eu disse, ó, tem alguém ainda que está buscando o Senhor, que está confiando nele. Porque é muito fácil abrir, vou dar uma palavra hoje. Mas se ela não falar no coração de você, não adianta não. Se a confiança não for em Jesus, as coisas vão passar e tu não vai crescer. Eu não vou crescer. Quando eu não confio no Senhor, o meu crescimento é um crescimento superficial. É que nem um matinho, é que nem uma árvore que não tem raiz, né? Eu estudo e aprendo. Nossa, teu irmão é abençoado. Ali em Apocalipse tem uma igreja que diz assim, ó, uns acham que tu é grande, mas que não é nada. Jesus está falando do anjo, do pastor de uma igreja. Eles acham que tu é grande, mas tu não é nada. O próprio mestre imagina. Jesus falasse para nós, acho que nós. Mas independente disso, ainda tu pode fazer. Ainda tu pode voltar para o primeiro amor. Ele vai dizendo ainda, né? Se tu te arrepender, tu ainda pode. Imagina que bênção isso, né? Mas na hora, de repente as pessoas da igreja, nossa, o pastor é bênção, nosso presbítero, o fulano, o coordenador, que homem abençoado. Mas Jesus está dizendo, eles acham que tu é grande, mas tu não é nada. Desaprovado por Jesus. Não adianta. Se eu estiver desaprovado pelo Senhor, não adianta. Se você estiver desaprovado pelo Senhor, não adianta. E por que isso? Confiança. A confiança, aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Né? No prefeito, que está da cidade, né? A eleição, né? Vai ter eleição do prefeito esse ano, quem sabe eu vou lá e consigo uns votinhos, quero um cargo de confiança. Nem oro para o Senhor, né? Estou precisando de um emprego, vou falar com o prefeito, me dá um cargo de confiança. Eu vou me candidatar a vereador, quem sabe eu faço meia dúzia de votos. Não estou confiando no Senhor, não estou nem pedindo permissão, não estou nem perguntando se é a direção dele, eu vou lá e faço por mim. E aí quebra a cara. Aí fico mais 2 anos na masmorra, que nem José, perdendo tempo, né? Patinando, andando em volta do monte, que nem aconteceu com o povo. Aquele povo que podia ter caminhado 70 dias, até algo inacreditável. Eu estava olhando outro dia o mapa da terra, que eles ficaram andando tanto em volta do monte que eu acho que eles conheciam todas as pedras. Essa pedra aqui, aquela, né? E às vezes nós estamos na mesma situação, irmão. 10, 15, 12, 8, 3 anos dentro da casa do Senhor, andando em volta do monte. Como assim? Sem crescimento nenhum. Se tu te cruzar com alguém que não sabe nem um versículo para falar para a pessoa, para gerar fé nela, tu não tem um testemunho de Jesus, tu fala um monte de anedota, um monte de bobagem, mas não sai. Por quê? Porque não é tua confiança. Não é tua confiança. Eu me lembro que havia um homem chamado Zacarias, pai de João Batista, e ele estava fazendo sacrifício no altar, e o anjo veio e disse assim, ó, tu vai ter um filho. E ele falou, mas como se eu sou velho, e a minha esposa é velha? Ele viu o anjo falando, e daí o que aconteceu? Tu vai ser mudo, tu vai ficar mudo até nascer criança. Sabe o que acontece? A incredulidade causa mudez na igreja. Sabe por que a igreja não tem glorificado? Sabe por que a igreja não tem anunciado? Porque é incrédulo. Só ele é a palavra. Ele não creu no que o anjo falou, ficou mudo, teve que ficar biquinho fechado até nascer criança. Quando nasceu a criança, ele pôde gritar o nome: é João Batista.
porque foi o nome que foi dado. Muitas vezes nós estamos assim, ó, a incredulidade está fazendo que nós estamos com um biquinho fechadinho. Não dá para dar um glória e não dá para dar um aleluia. É difícil. Tá? Mas se tu confiar no Senhor, se tu confiar realmente nele, ele começa a fomentar isso dentro do teu coração. Aleluia. Amada, a parte do Senhor é isso que eu tinha para dividir com os irmãos, né? É uma palavra realmente que eu peguei muito rápido, mas é uma palavra que ela está falando forte. Não pense que ela não falou para mim. Nunca pense quando o pregador está falando que ele está livre daquilo ali. Ele é o que mais está dentro daquela palavra. Porque se essa palavra ela não falar primeiro com o pregador, ela não vai surtir efeito nenhum. Está entendendo? Então, a primeira pessoa que ela vai falar é com o pregador, quando buscou esse meu Deus, estou aqui dentro, tem que sair disso aqui. Tenho que entregar minha confiança para Jesus. Está aí o meu problema. Por isso que eu estou me sentindo frio. Por isso que eu não tenho mais glorificado. Por isso que eu não tenho mais anunciado. Então eu só estou dividindo com vocês o que eu primeiro recebi. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Os irmãos poderiam estar trazendo os elementos da ceia. Glória a Deus. 11. 1 Coríntios 11. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluia. Muitas vezes ele simplesmente come, né? Sem entendimento, entendendo que a ceia, além de ser em memória de Jesus, ela é um fortalecimento para as nossas vidas espirituais e para as nossas vidas físicas. E quando nós discernimos isso, nós entendemos que não é só um pedacinho de pão, né? A gente está comendo, está sentindo: Senhor, eu faço parte de Ti, né? Senhor, me perdoa se é uma falha, se é um erro na minha vida, né? Coloca naquela hora para o Senhor, é momentâneo. Aquele ladrão, ele falou e já foi perdoado e entrou no céu. Então, com nós não é diferente. Se ainda há a possibilidade da gente clamar e dizer: Senhor, me perdoa pelo dia, porque certamente nesse dia eu pequei. Eu tenho certeza que pequei. Orei pouco, clamei pouco, já estou no pecado do Senhor. Mas eu clamo pelo perdão dele nessa noite. Então, a Bíblia fala que aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Jesus quer dizer que todos temos pecado. Mas podemos nessa hora colocar para o Senhor, né? Senhor, me ajuda, me perdoa pela minha falha, ou até mesmo pela minha fraqueza. Mas eu como, eu não deixo de comer. Eu clamo, peço perdão, peço auxílio, mas eu como. E o Senhor me fortalece. Se é no entendimento, se é em alguma parte que eu estou tendo falha, se é em alguma parte que eu não estou conseguindo alcançar, né? Talvez uma virtude que eu quero alcançar, lembra disso nessa hora. Se a palavra diz que tu vai ser fortalecido, isso é uma virtude. Quem sabe é paciência, quem sabe é temperança, quem sabe é outro, é amor, sei lá, né? Eu quero vitória nessa área aqui. Essa é a hora ideal. Tu está comendo tudo que tem poder, tu está comendo corpo e tomando sangue. Agora, se simplesmente tu botar na boca e engolir, e vai virar simplesmente um mero ritual. Mas não é isso. Jesus não deixou para isso. Ele deixou para que tu tivesse poder dentro da tua vida. Quando tu comer, saber que tu está comendo, está fazendo parte, que tu é da família dele, né? Que a palavra diz que ele é o primeiro entre muitos irmãos, né? Jesus é o primeiro filho entre muitos irmãos, então é nosso irmão, né? Nós somos irmãos adotivos.
mas temos o mesmo direito. Aleluia. Ergue a tua mão para cá, vamos estar orando para abençoar e consagrar. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar agora esse pão e esse suco, Pai, sobre o teu altar e clamar pela tua mão poderosa. Que o Senhor venha, Senhor, no nome de Jesus, a derramar poder sobre esses elementos agora, Pai. No nome poderoso de Jesus, que os teus filhos possam ter discernimento. Que aquilo, Pai, que nós estamos fazendo, Pai, que é equívoco, nos perdoa. No nome de Jesus, mas que Tu venha nos dar força para vencer, Pai, todo pecado, para vencer toda a obra da carne e ser fortalecido no Espírito, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, tomar do Teu corpo e beber do Teu sangue e ser cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, possamos, Senhor, retirar toda a incredulidade do nosso coração e anunciar, Pai, no nome de Jesus, assim como nós fazemos ali naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, naqueles primeiros anos, anunciávamos, Pai, a palavra, porque havia gratidão, havia desejo, havia amor no nosso coração. O Senhor pode nos restituir isso, restituir o fogo dentro da Tua igreja, restituir a paixão por Ti, pelo Teu nome, pelo Teu Espírito Santo. É nisso que nós clamamos, uma igreja fortalecida e avivada, Pai, no poderoso nome de Pai. Sabemos que alguns não querem, mas há alguns que querem. Ainda há pessoas que querem, ainda há filhos que desejam provar um pouco mais e um pouco mais a fundo, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, abençoa esse que desejam. Guarda aqueles, Pai, que ainda não entenderam. Dá entendimento para aqueles, Pai. Mas, Senhor, no nome, te move nesse lugar, te move nesse bairro, te move nessa cidade, dentro dos nossos corações. Nos traz, Pai, um entendimento tremendo, nos traz temor, Senhor, no nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que, Senhor, temor é princípio de sabedoria. Então gera esse temor no nosso coração, para que possamos ter sabedoria, para nos desviar, Senhor, Deus, do caminho torto e andar dentro do caminho reto. No nome poderoso de Jesus, Pai. Abençoa cada amado, cada família aqui representada, Pai. Que eles possam sentir o poder impactuante da Tua palavra. No nome poderoso de Jesus. Amém.